Dois bebês grudados lutam pela vida em cirurgia emocionante que une a cidade em oração. Na pequena cidade de São Miguel do Alto, um fenômeno inexplicável e comovente tomava conta das ruas. Miguel e Clara, dois recém-nascidos, estavam grudados um ao outro, unidos por uma história que parecia saído de um conto de fadas macabro. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. As crianças precisavam de uma cirurgia urgentíssima que poderia salvar suas vidas. As mães, cultos nas redondezas, choravam em uníssono. Quais são as chances? Murmuravam, enquanto orações sussurradas ecoavam nas igrejas. E olhos se viravam na esperança de um milagre. Ana, a mãe de Miguel, enfrentava suas próprias batalhas internas. A dor de vê-lo em estado tão crítico fazia seu coração apertar, como se um nó invisível se formasse em sua garganta. Lembranças de um passado conturbado, de relacionamentos tóxicos e sonhos desfeitos voltavam a assombrá-la. As lágrimas escorriam de seus olhos, trazendo à tona o medo de perder o filho, sua única razão de seguir em frente. E se eu não conseguir salvar meu menino? Pensava, com o peso do mundo sobre seus ombros. Enquanto isso, a cidade se unia de uma forma que nunca se viu. Barracões se tornaram pontos de arrecadação. Feiras solidárias brotaram em cada esquina. Risos e lágrimas misturavam-se. Na praça central, cartazes coloridos clamavam por ajuda e estrondos de música vibravam pela esperança. Até mesmo o velho Zé, conhecido por ser rabugento, se ofereceu para tocar sanfona, vendo seus vizinhos se unirem no mesmo propósito. E assim, cada centavo arrecadado era uma gota na maré de esperança. Foi quando o Dr. Rafael, um médico misterioso recém-chegado, apareceu na cidade. Ele propôs métodos não convencionais, terapias alternativas que não eram necessariamente aceitas pela comunidade médica tradicional. Em uma roda de conversas acaloradas, as famílias debatiam, levantando questões éticas, enquanto os segredos de cada um começavam a emergir. Você faria isso por seu filho? Questionava um pai, o olhar ardendo de indignação. Os olhares críticos se cruzavam. A tensão era palpável. No entanto, enquanto o clima estava pesado, um sopro de esperança surgia. Ana, ao lado da mãe de Clara, formava um elo inesperado. As duas mulheres, unidas por um único propósito, começavam a se abrir, uma para a outra, revelando fragilidades e a força que não sabiam que possuíam. A cidade rezava, mas o que ninguém esperava estava à espreita. O passado das mães delas poderia estar entrelaçado de forma que ninguém imaginava. À medida que o dia da cirurgia se aproximava, um novo desafio emergiu. Uma sombra de dúvida pairava no ar. O que realmente significava salvar Miguel e Clara? E como a verdade sobre suas origens poderia mudar tudo? Seria possível que o que unia essas duas vidas fosse mais profundo do que qualquer um poderia prever? O coração da cidade pulsava em uníssono, enquanto o relógio avançava e a incerteza dominava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que o dia da cirurgia se aproximava, a tensão na cidade crescia. Ana e a mãe de Clara, Silvana, estavam juntas, sentadas no banco da praça, cercadas por uma multidão que aguardava notícias. O clima estava pesado. O murmúrio das vozes se transformara numa oração coletiva, enquanto os sinos da igreja anunciavam a partida de uma caravana de apoio para a cidade vizinha, onde coisas novas poderiam ser consideradas. Mas, quando o relógio marcou meio-dia, algo inesperado aconteceu. Uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar profundo e carregado de dor, surgiu do nada, interrompendo a conversa. Suas roupas eram simples, mas o peso de sua presença era impossível ignorar. Eu sou Clara, disse, com a voz embargada mas firme. A multidão ficou em silêncio, todos os olhares voltados para a mulher. Eu sou a avó das crianças, ela continuou, os olhos marejados. E há algo que todos precisam saber. O choque começou a ser sentido. O que ela ia revelar? Miguel e Clara, eles não são apenas recém-nascidos com destinos entrelaçados. Eles são gêmeos siameses. Uma onda de murmúrios percorreu a praça. Ana e Silvana se entreolharam, a incredulidade estampada nas faces. A cidade ecoou um estádio de choro e suspiros alarmados. Até mesmo o velho Zé parou de tocar sua sanfona, piscando, como se não estivesse entendendo. Quando eles nasceram, a verdade foi escondida de vocês, prosseguiu Clara. Fui forçada a abrir mão deles para uma adoção, mas algo me dizia que eles precisavam estar juntos. E eu não consegui deixá-los. O coração de Ana disparou. As lágrimas começaram a escorregar de seu rosto. Era tudo tão surreal. Mas como você sabia disso? Silvana perguntou, um tremor na voz. Era a dúvida de todas as mães que estavam ali. Como podemos confiar no que você diz? Porque eu sou a mãe deles também, afirmou Clara, dolorida. E cada dia que passei sem eles foi uma tortura. Quando soube que estavam na cidade, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu os coloquei neste mundo e é minha responsabilidade salvá-los. A voz da mulher estava embargada, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. O vidro da sacada da igreja se estilhaçou em 1000 pedaços. Alguém gritou: um acidente? O que estava acontecendo? As mães entraram em pânico e um clima de caos se instalou. A multidão se aglomerou em volta da mulher, alguns se afastando, mas todos estavam presos pela revelação devastadora. Juntar essas crianças não seria apenas uma questão de cirurgia. Seria uma luta pela verdade. Ana estava perplexa. O que isso significava? As lágrimas escorriam, formando um rastro de dor e impotência. Como ela poderia ter sido enganada? Exigências surgiram na multidão, e os olhares se tornaram julgadores. Ela é quem deve ficar com as crianças, gritava um homem clamoroso. Silvana apertou a mão de Ana, seu olhar desesperado buscando conforto. O que nós fazemos agora? A pergunta ecoava entre os presentes. E Ana se viu numa encruzilhada. O amor por seu filho estava em conflito com uma revelação que mudaria tudo. O tempo parou por um momento. As vozes se calaram. O caos se instalou. O coração da cidade pulsava, repleto de questionamentos.
como a história dessas crianças, que um dia foi tão simples, agora era entrelaçada em mentiras e segredos. O que mais poderia surgir do passado que ninguém estava disposto a lembrar? Enquanto a confusão se desenrolava ao seu redor, a resposta pairava no ar, tão pesada quanto a dor em sua alma. As opções eram poucas e as implicações enormes. Como Ana poderia lutar pela vida do filho, agora que a verdade estava exposta? O que fazer quando a luta não é apenas contra a morte, mas também contra a própria vida? O tempo parou por um momento. As vozes se calaram, o caos se instalou. Ana olhou fixamente para Clara, seu coração disparando a cada segundo. O que aquelas palavras significavam? Gênios siameses? Não era possível. Como ela poderia ter vivido todo esse tempo sem saber a verdade? A multidão começou a murmurar. Uma onda de alucinação coletiva. Algumas mães choravam em desespero. Outras apenas tremiam, não sabendo como reagir. Silvana apertou a mão de Ana com força, os olhos arregalados. "Isso não pode ser verdade!" gritou um homem atirando as palavras como uma flecha. A conversa transformou-se em um enredo de gritos e palpitações apressadas. Foi então que, do meio da pressão crescente, um barulho ensurdecedor veio da sacada da igreja. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços, espirrando fragmentos em todas as direções. Um grito rasgou o ar e alguém caiu de joelhos. O velho Zé, com sua sanfona triste, olhou para cima, perplexo. O caos se instalou, pessoas se afastando da área, mas outras se aglomerando. Ana se virou rapidamente, mas antes que pudesse perceber, uma sombra se aproximou de Clara. Era um homem alto, encapuzado, que havia surgido como um fantasma. "Você não deveria estar aqui!" ele gritou, a voz carregada de raiva. O tumulto aumentou, todos os olhares fixos no intruso, reticentes e confusos. "Quem é você?" perguntou Silvana, sua voz trêmula. "Ele é o pai deles!" gritou uma mulher da multidão, ecoando a revelação como um trovão. O tumulto parou instantaneamente. O impacto da novidade pesado no ar. Ana sentiu como se o chão tivesse sumido. O pai? Clara e aquele estranho eram os responsáveis por aquela vida? Os olhos de Clara se alargaram. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou, a voz carregada de desespero. "Vim buscar o que é meu." Ele declarou, o olhar aflito passando de Ana para Clara. O murmúrio da cidade cresceu, formando um redemoinho de emoções. Choque, raiva, medo. "Você os abandonou!" Ana gritou, sem pensar. Era uma acusação, era a verdade. "Eu fiz o que pude," ele respondeu, a voz quebrada. "Mas agora que sei, não posso deixá-los. Eu sou o responsável." A tensão entre as mães e Clara se ampliou como uma corda, prestes a se romper. Ana não compreendia. A verdade que emergia todos os dias parecia ser mais profunda, mais dolorosa. E então, em meio ao caos, um grito cortou o ar. Era a avó Clara, que estava agora ao lado do homem. "Você não entende. Eles não são apenas gênios siameses. Eles têm..." Ela hesitou, toda a esperança escorrendo de seu rosto. "Um problema de saúde que vai muito além do que sabemos." O silêncio que se seguiu era quase palpável. As palavras pairavam como uma sombra. "Um problema de saúde?" O que significava isso?
O que mais estavam escondendo? O que mais era verdade? A cidade estava agora dividida. Algumas pessoas gritando, outras em prantos. E Ana se sentiu arrastada para o turbilhão. Seus pensamentos giravam. Como era possível que a luta não fosse apenas pela vida dos bebês? Como a verdade era tão complexa? Tudo o que ela acreditava começou a desmoronar como um castelo de cartas. Em meio a um furacão, o calor da confusão preenchia o ambiente, e a ansiedade, a revolta e o amor por seu filho colidiam em um único momento. "Eu sou a mãe de Miguel!" ela gritou, sua voz explodindo em meio ao caos. "Ele é meu!" Mas as palavras estavam carregadas de dúvida. O que significava ser mãe agora? Ela olhou para Clara e sentiu uma conexão profunda, mas cheia de contradições. O tempo parecia se arrastar e com ele a incerteza e o mistério subterrâneo. O que estava por vir? Qual seria o verdadeiro desafio para Miguel e Clara? O que mais estava escondido? O coração da cidade pulsava em um ritmo frenético e Ana não sabia se estava preparada para enfrentar o que vinha a seguir. O tempo parecia se arrastar, com ele a incerteza e o mistério subterrâneo. O clima de tensão era palpável. O desespero nas expressões das mães e a fúria no olhar do homem encapuzado se misturavam em um caos emocional. Ana olhou para Clara, seu coração acelerando não só pela revelação, mas pelo peso da responsabilidade que carregava. O que aquelas palavras significavam? Gêmeos siameses. Era difícil de acreditar, mas depois daquela cena explosiva, algo mais se desenhava. Precisavam de uma decisão. E agora era urgente. O homem continuava gritando, os músculos tensos, quase como um animal acuado. "Eu não posso perder eles de novo!" Ele olhava para Clara, pedindo compreensão. Mas o desespero da mulher era claro. "Vamos resolver isso!" A voz de Silvana soava firme, quase como um grito de socorro. Ela tomou a dianteira, pressionando o homem. "Você não sabe o que é ser mãe. Você não os criou." O que começou como um discurso ponderado se transformou em um duelo de desejos e medos. Outras mães começaram a apoiá-la, acenando com a cabeça. "Exato! Você não merece estar aqui." A tensão aumentava e naquele momento tudo parecia culminar em uma explosão. Então, um grito vindo do meio da multidão ecoou como um trovão. "Aguentem!" Uma figura apareceu, correndo em direção ao centro da praça. Era um enfermeiro, com a pele pálida e os olhos arregalados. "Os bebês precisam de ajuda agora. A cirurgia não pode esperar." Uma onda de pânico varreu a multidão. Ana se virou, sem saber o que fazer. O que significava isso? A cirurgia? Com a nova informação sobre a verdadeira natureza das crianças, como poderiam prosseguir? As vozes começaram a se misturar em uma cacofonia de preocupações. O que realmente sabiam sobre Miguel e Clara? Perto da mesa de doações, um grupo se aglomerava ao redor de uma mulher. Seus olhos criavam um círculo de tensão. "Eles estão unindo forças de forma diferente!" ela gritou. E então, o que ninguém esperava aconteceu. A mulher se virou e revelou um retrato desgastado. Eram as crianças. Mas ao lado delas, uma figura que Ana reconheceu. Era alguém que ela nunca imaginou ver ali. Alguém que estava desaparecido, mas que agora desafiava todas as expectativas. Era a irmã de Ana, perdida há anos. Em uma situação conturbada. "Como você está aqui?"
Ana quase não conseguiu perguntar. Seu corpo tremia com a revelação. A cidade pairava, o murmúrio agora carregando um novo fardo, uma nova dúvida. O que mais havia sido ocultado? Eu voltei para cuidar delas. A irmã respondeu, o olhar firme, mas a voz tremendo. É complicado, mas mais do que os laços de sangue, há um segredo que se arrasta comigo e precisa ser revelado. Antes que algo terrível aconteça, os corações começaram a acelerar. O passado tinha suas garras profundas. A tensão atingiu novos altos. Como assim? Que segredo? Ana estava em choque, suas palavras quase gritadas, na tentativa de controlar a situação. O foco da multidão mudou de Miguel e Clara para a mulher, que não via há anos. Os bebês, eles não são só irmãos, são partes de algo maior. Intensidade de um mistério que foi esquecido entre nós. Existe uma conexão que está além de nossa compreensão. As palavras caíram como pesos nas almas dos presentes. Uma conexão? Silvana sussurrou, incompreendendo. Sim, e é mais profundo do que todos sabiam. É hora de sacar a verdade que está enterrada. Ana se deu conta de que sua luta não era apenas por Miguel, mas por algo muito maior. E com isso, a confusão tomou conta de sua mente. Um pesadelo coletivo. Mas o que era? Que outra revelação estaria prestes a surgir e transformar tudo o que pensava saber? O ambiente tornou-se denso, repleto de expectativa e medo. O que mais estava escondido nas sombras, aguardando para ser revelado em meio ao caos? O coração da cidade continuava pulsando. Mas agora a dança das verdades estava em movimento. E todos sabiam que os eventos seguintes poderiam mudar tudo. E Ana estava prestes a descobrir que o passado, mais do que um fardo, poderia ser o caminho para a redenção. O tempo parecia se arrastar, e com ele a incerteza e o mistério subterrâneo. O clima de tensão era palpável. O desespero nas expressões das mães e a fúria no olhar do homem encapuzado se misturavam em um caos emocional. Ana olhou para Clara, seu coração acelerando não só pela revelação, mas pelo peso da responsabilidade que carregava. O que aquelas palavras significavam? Gêmeos, siameses. Era difícil de acreditar. Mas depois daquela cena explosiva, algo mais se desenhava. Precisavam de uma decisão. E agora era urgente. O homem continuava gritando, os músculos tensos, quase como um animal acuado. Eu não posso perder eles de novo. Ele olhava para Clara, pedindo compreensão. Mas o desespero da mulher era claro. Vamos resolver isso. A voz de Silvana soava firme, quase como um grito de socorro. Ela tomou a dianteira, pressionando o homem. Você não sabe o que é ser mãe, você não os criou. O que começou como um discurso ponderado se transformou em um duelo de desejos e medos. Outras mães começaram a apoiá-la, acenando com a cabeça. Exato, você não merece estar aqui. A tensão aumentava e naquele momento, tudo parecia culminar em uma explosão. Então, um grito vindo do meio da multidão ecoou como um trovão. Aguentem! Uma figura apareceu, correndo em direção ao centro da praça. Era um enfermeiro, com a pele pálida e os olhos arregalados. Os bebês precisam de ajuda agora. A cirurgia não pode esperar. Uma onda de pânico varreu a multidão. Ana se virou sem saber o que fazer. O que significava isso? A cirurgia? Com a nova informação sobre a verdadeira natureza das crianças. Como poderiam prosseguir?
As vozes começaram a se misturar em uma cacofonia de preocupações. O que realmente sabiam sobre Miguel e Clara? Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz e som sacudiu a praça. Uma vidraça da igreja estilhaçou como se um raio tivesse caído. O barulho ecoou com tanta força que todos se encolheram. E então o mundo ao redor parecia acelerar, distorcendo a realidade. Ana, atordoada, viu uma figura familiar avançar da escuridão, segurando um objeto brilhante nas mãos. Era seu irmão, Lucas, que ela não via há anos. Seu olhar estava frenético e a expressão uma mistura de medo e desespero. "Você não tem ideia do que está acontecendo!" ele gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao caos. "A verdade sobre os bebês é muito pior do que pensam." Ana sentiu seu estômago apertar. "Lucas, o que você sabe?" A pergunta evaporou no ar. O tempo parecia parar novamente, enquanto todos fixavam os olhares ansiosos no irmão. O murmúrio cresceu como um rugido, cada um se perguntando o que mais poderia ser revelado. A mãe deles não é quem você pensa. Ela não estava sozinha naquela noite. E se não agirmos rápido, podemos perder tudo. As palavras de Lucas cortaram o ar como um punhal. Ninguém conseguia processar a informação e a confusão aumentou. Clara paralisou, as mãos cobrindo a boca, enquanto o homem encapuzado olhava para Lucas com desprezo. "Você não deveria estar aqui. Fique longe da Clara." A raiva emanava dele, cada palavra uma ameaça. Mas Lucas não recuava. "Você não entende a gravidade. Miguel e Clara não são só arrebatados pelas suas histórias. Eles guardam um segredo que envolve todas as nossas vidas." A multidão estava em suspense, hesitando entre o comando da vida e o peso das mentiras. Ana sentiu que o chão se afastava sob seus pés. O que mais havia para descobrir? O lóbrego sombrio que cercava a história da família parecia agora se expandir. E um novo sentimento. Não era só medo, mas uma dor cortante cósmica. "Lucas, o que você está dizendo?" Ela não conseguiu conter as lágrimas. Neste instante, o homem encapuzado avançou em direção a Lucas. O olhar fixo, como se quisesse derrubar tudo. "O que você acha que sabe? Os BDs são apenas o começo. Você não está pronto para enfrentar a realidade." E então, subitamente, algo na bagunça do cenário fez tudo parecer ainda mais sombrio. De repente, um grito penetrante rasgou o ar novamente, vindo de uma figura no canto da praça. Era uma mulher, pálida, com os olhos fixos na multidão. "Eu sou a verdadeira mãe deles." E nesse instante, como se um bombardeio de revelações começasse, tudo parecia desmoronar. Ana sentiu a respiração faltar, sua cabeça girando. Como? Quem era essa mulher? E qual era o significado de tudo isso? O que mais estava enterrado sob as mentiras? O peso do conflito se tornou insuportável. E com isso, a certeza de que as verdades ainda estavam escondidas, esperando por seu momento de brilhar. Todas as certezas começaram a se desfazer. O que mais poderiam descobrir que alteraria tudo o que pensavam entender? O coração da cidade e o de Ana pulsava num tambor inquieto. A luta de cada um agora parecia ter dimensões que ninguém poderia ignorar. Ana sentiu o coração disparar enquanto a mulher pálida se apresentava. "Eu sou a verdadeira mãe deles." As palavras dela reverberaram pela multidão como um trovão, e um silêncio pesado caiu, substituindo o caos anterior.
Os olhos da mulher pareciam perfurar a alma de cada pessoa ali presente. Ninguém sabe a verdade. Ninguém sabe o que eu realmente fiz. Ela se aproximou com passos lentos, tremendo, mas determinada. Como se cada movimento fosse um desafio. Você não pode estar falando sério. Ana gritou, sua voz embargada, o choque refletido em seu olhar. Como assim você é a mãe deles? Ela sentia seu corpo encolher sob a pressão da revelação, como se partes de sua vida fossem arrancadas de um puxão. Eu tive em circunstâncias complicadas, a mulher continuou, a voz agora mais suave, mas carregada de dor. Eu passei anos em busca deles. O que aconteceu aquela noite foi um desastre. Não apenas a adoção, o tráfico. Eu os protegi como pude. Mas foi depois que tudo desmoronou. Um murmúrio crescente varreu a praça. O homem encapuzado avançou, as mãos cerradas em punhos. Mentira! Você não é nada, não os criou, não tem direito. Sua raiva iluminava o rosto, um contraste sombrio com a angústia na expressão da mulher. Ela o encarou, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Você não sabe tudo o que me foi feito por causa daquela noite. Eles não são apenas crianças, eles são a chave de algo muito maior. Ana estava perdida. As palavras dela agiam como punhaladas. O que significava ser mãe agora? Desde o início, ela acreditou ter tomado uma decisão certa. O mundo pareceu desabar ao seu redor. Silvana, a mãe de Clara, tomou a dianteira, a voz firme e alheia ao desespero. Você fez alguma coisa para nós. O que está escondendo? Mas as perguntas não eram suficientes. O drama estava em plena cena e no fundo da praça alguém gritou: corra! Ele está vindo! A multidão virou-se em um só movimento, os rostos aterrorizados. Queriam fugir, mas a curiosidade mantinha-os ancorados, os olhos fixos nas figuras em confronto. Quem está vindo? Ana se viu gritando, mas a resposta era clara quando um carro preto, imponente e ameaçador, parou bruscamente na praça. As portas se abriram e homens de terno escuro desceram, parecendo mais sombras do que seres humanos. Nossos instintos gritaram para correr, mas ali estavam Miguel e Clara, pequenos e indefesos, sendo levados em uma macaca, sem que a cidade pudesse fazer nada. Não! Ana gritou, sua voz cortando o ar pesado. Ela se lançou na direção da macaca. O choro da cidade se amplificando. Meus filhos! O desespero tomou conta, enquanto corria. Havia algo sombrio. Algo naquele carro que parecia ligado diretamente a tudo. Mas antes que pudesse alcançá-los, uma mulher saiu do veículo. Olhares se cruzaram e reconhecimentos foram feitos. Era a avó de Clara, que até então havia estado silenciosa. Não! O que você fez? O horror em seus olhos foi o último empurrão que levou Ana a entender que o que estava prestes a acontecer não era apenas um sequestro, mas uma busca por poder, por controle. Eu sou a única que pode salvá-los, declarou a mulher, estendendo a mão para os homens no carro. Vão levá-los para um lugar seguro. Seguro? Ou para o que você fez com eles? Silvana se interpunha. Sua voz era uma fogueira de raiva. O pânico se espalhou como fogo nas palhas secas, e Ana sentiu que, de forma alguma, poderia deixá-los ir. As reações da multidão tornaram-se uma onda de emoção misturada. Alguns gritavam por ajuda, outros se preparavam para lutar. De repente, uma explosão de luz brilhou no horizonte. Não uma, mas várias luzes se acendiam como estrelas que caíam do céu. Os homens pararam em um momento, confusos.
E nesse intervalo a mulher começou a rugir. Vocês não estão prontos para a verdade. Eles são. Eles têm que decidir. Decidir o quê? Gritou um homem na multidão, sua voz ecoando em meio à confusão. Era uma pergunta válida, mas ninguém tinha resposta. Ana, com o coração acelerado, percebeu que aquele momento mudaria tudo. O que mais havia sido ocultado? O que significava tudo isso para suas crianças? Enquanto as luzes dançavam, a cidade gestava um novo pesadelo, onde cada alma estaria envolvida de alguma forma. O que seria dessa luta por verdade se cada rodada de revelações podia criar ainda mais confusão e dor? E o que mais poderia surgir das sombras, enquanto Miguel e Clara se tornavam o centro deste embate? O clima na praça ficou inegavelmente tenso. A multidão paralisou, os olhares fixos entre a mulher pálida, o homem encapuzado e as crianças na maca. Ana, seu coração batendo como um tambor, sentia que tudo estava prestes a explodir. O rugido do carro preto e o tumulto ao redor criavam uma tempestade de adrenalina, cada segundo pesando, como se a cidade inteira respirasse em suspenso. Eu sou a verdadeira mãe deles! A declaração da mulher ecoou pela praça e ninguém sabia ao certo como reagir. Os rostos ao redor se tornaram máscaras de confusão e descrença. E ali, em meio ao grito da mulher, um evento dramático e inesperado aconteceu. O céu começou a escurecer rapidamente e nuvens densas se formaram acima, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. De repente, um estrondo ensurdecedor rasgou o ar. Um raio iluminou o céu, atingindo o carro preto com uma força aterrorizante. O som foi tão forte que fez a terra vibrar. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão, enquanto outras corriam em pânico. O homem encapuzado caiu, a raiva substituída pelo susto. E quando a poeira começou a assentar, todos se viraram para onde o carro estava. A cena que se desenrolou diante deles era surreal. O carro estava em chamas e sombras começaram a aparecer à sua volta. Dosa a porta do veículo e um homem emergiu, com o rosto coberto por uma máscara. As chamas iluminavam sua figura, fazendo-o parecer uma entidade saído de um pesadelo. Eu vim buscar o que é meu! Ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. A multidão ficou paralisada de horror. Ana, em estado de choque, percebeu que o homem não estava sozinho. Perto dele, uma mulher, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero, apareceu. Você não pode levá-los! Ela implorou. Mas sua voz foi abafada pelas chamas e pelo som do caos. Eles não são. Eles não podem ser. A tensão nos rostos das pessoas se intensificou. O que ele queria dizer? A mulher está falando algo que parecia maior do que tudo que tinham lidado até então. Ana, com o coração nas mãos, se lembrou da declaração anterior da outra mulher sobre ser a mãe deles. O que estava acontecendo? O universo parecia finalmente revelar suas cartas e, de repente, tudo o que pensavam saber sobre as crianças e suas origens se tornava um emaranhado de mentiras e segredos. Eles são a chave. A mulher no carro começou a gritar, mas um grupo de pessoas da multidão começou a empurrá-la para longe. Ana não conseguia desgrudar os olhos do homem, que agora estava em seu campo de visão com a máscara sobre o rosto. A intensidade de toda a situação começou a alcançar níveis insuportáveis.
insuportáveis, como se o ar estivesse prestes a se romper em 1000 pedaços. Mãe! Mãe! Uma voz infantil ecoou da direção da maca. E o olhar de Ana disparou. Miguel e Clara estavam acordados, seus olhinhos confusos, mas desesperados. Por favor, não deixem eles irem. A cidade se uniu em um só lamento. O mundo começou a girar e tudo se misturou em um rodamoinho de emoções e verdades não reveladas. Ana olhou para a mulher pálida, que agora parecia mais uma sombra do que uma mãe, e então para o homem mascarado. O que eles tinham em comum? O que significava tudo isso para as crianças? O que seria da luta que se desenrolava com ameaças e gritos? Ana teve um momento de clareza. Ela não lutava apenas por Miguel. Era uma luta por todas as verdades, por todas as dores e os segredos que o passado havia escondido. E antes que pudesse processar tudo, outro estrondo sacudiu a praça e a mulher pálida gritou: "Eles são a chave para a redenção. O que tememos, o que somos, será revelado." O impacto de suas palavras ecoou como um chamado, e a multidão ficou em silêncio, aguardando ansiosamente o que viria a seguir. Ana sentiu o peso da verdade, o nó na garganta se apertando. O que mais daquela noite estava escondido, prestes a emergir de forma aterradora? As peças estavam se movendo. E ela precisava saber qual seria o preço a pagar pela verdade que estava prestes a ser revelada. O clima na praça ficou inegavelmente tenso. A multidão paralisou, os olhares fixos entre a mulher pálida, o homem encapuzado e as crianças na maca. Ana, seu coração batendo como um tambor, sentia que tudo estava prestes a explodir. O rugido do carro preto e o tumulto ao redor criavam uma tempestade de adrenalina, cada segundo pesando como se a cidade inteira respirasse em suspenso. Eu sou a verdadeira mãe deles. A declaração da mulher ecoou pela praça e ninguém sabia ao certo como reagir. Os rostos ao redor se tornaram máscaras de confusão e descrença. E ali, em meio ao grito da mulher, um evento dramático e inesperado aconteceu. O céu começou a escurecer rapidamente e nuvens densas se formaram acima, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. De repente, um estrondo ensurdecedor rasgou o ar. Um raio iluminou o céu, atingindo o carro preto com uma força aterrorizante. O som foi tão forte que fez a terra vibrar. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão, enquanto outras corriam em pânico. O homem encapuzado caiu, a raiva substituída pelo susto. E quando a poeira começou a assentar, todos se viraram para onde o carro estava. A cena que se desenrolou diante deles era surreal. O carro estava em chamas e sombras começaram a aparecer à sua volta. Dócil porta do veículo, que um homem emergiu, com o rosto coberto por uma máscara. As chamas iluminavam sua figura, fazendo-o parecer uma entidade saído de um pesadelo. "Eu vim buscar o que é meu!" ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. A multidão ficou paralisada de horror. Ana, em estado de choque, percebeu que o homem não estava sozinho. Perto dele, uma mulher, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero, apareceu. "Você não pode levá-los", ela implorou, mas sua voz foi abafada pelas chamas e pelo som do caos. Eles não podem ser." A tensão nos rostos das pessoas se intensificou. O que ele queria dizer? A mulher estava falando algo que parecia maior do que tudo que tinham lhe dado até então. Ana, com o coração nas mãos,
Se lembrou da declaração anterior da outra mulher, sobre ser a mãe deles. O que estava acontecendo? O universo parecia finalmente revelar suas cartas. E, de repente, tudo o que pensavam saber sobre as crianças e suas origens se tornava um emaranhado de mentiras e segredos. Eles são a chave. A mulher no carro começou a gritar, mas um grupo de pessoas da multidão começou a empurrá-la para longe. Ana não conseguia desgrudar os olhos do homem, que agora estava em seu campo de visão, com a máscara sobre o rosto. A intensidade de toda a situação começou a alcançar níveis insuportáveis, como se o ar estivesse prestes a se romper em 1000 pedaços. Mãe! Mãe! Uma voz infantil ecoou da direção da maca, e o olhar de Ana disparou. Miguel e Clara estavam acordados, seus olhinhos confusos, mas desesperados. Por favor, não deixem eles irem! A cidade se uniu em um só lamento. O mundo começou a girar e tudo se misturou em um rodamuinho de emoções e verdades não reveladas. Ana olhou para a mulher pálida, que agora parecia mais uma sombra do que uma mãe, e então para o homem mascarado. O que eles tinham em comum? O que significava tudo isso para as crianças? O que seria da luta que se desenrolava com ameaças e gritos? Ana teve um momento de clareza. Ela não lutava apenas por Miguel. Era uma luta por todas as verdades, por todas as dores e os segredos que o passado havia escondido. E antes que pudesse processar tudo, outro estrondo sacudiu a praça, e a mulher pálida gritou: eles são a chave para a redenção. O que tememos, o que somos, será revelado. O impacto de suas palavras ecoou como um chamado, e a multidão ficou em silêncio, aguardando ansiosamente o que viria a seguir. Então, algo inimaginável aconteceu. O homem mascarado puxou uma pequena caixa do bolso e a abriu em um movimento rápido. A luz que dela emanou parecia mágica, envolvendo tudo em um brilho intenso. Chegou a hora! Ele exclamou, e nesse momento a praça foi invadida por uma forte corrente elétrica, fazendo com que todos se estremecessem. Ana sentiu seus pés tremerem. Era como se a realidade tivesse se distorcido. Todos os que estavam ao redor começaram a colapsar, não em dor, mas em um êxtase inexplicável. E cada um deles ouviu sussurros, revelações, verdades que estavam enterradas na memória de cada um. Com os olhos arregalados, Ana percebeu que as memórias de todos se misturavam, como um misto de fragmentos de vida. Ela viu-se criança, perdida em uma sala fria, e então a imagem de Clara, uma luz forte, pulsava entre as duas. As lembranças tomaram forma de uma pequena conexão, como uma linha invisível, a unindo a todas aquelas vidas. A cidade estava em choque. O homem sorria sob a máscara, como se estivesse alcançando o auge de sua missão. Agora vocês verão. A verdade é mais poderosa do que qualquer medo. Promessas, passado, tudo está interligado. Ele ergueu a caixa mais uma vez e um sinal despontou como um clarão. Ana viu tudo desmoronar e renascer ao mesmo tempo. Mães abraçando seus filhos, lágrimas se transformando em rezos. Memórias antigas emergindo como fantasmas dispostos a revelar quem realmente eram. Não! Você não pode! Gritou a mulher pálida, seus olhos cheios de desespero, tentando alcançar a caixa. Mas era tarde demais. Enquanto a luz brilhava intensamente,
Uma nova onda de dor se espalhou. Você não sabe o que vai acontecer. E naquele instante, Ana percebeu que a revelação tinha um preço. Tudo o que conhecera poderia mudar para sempre. A vida que construíra, os laços que formara, tudo disso estava prestes a ser testado. Ela não sabia se o que viria seria a libertação ou a condenação. E quando a luz finalmente se apagou, a única coisa que pôde ouvir foi o silêncio ensurdecedor da incerteza. Uma sombra crescente pairando na praça. O que significava tudo aquilo para o futuro deles? O que seria de Miguel e Clara agora? A resposta pairava no ar, inatingível e irresistível. O silêncio que se seguiu era como um grito abafado. A luz tinha se apagado, mas a tensão ainda pulsava no ar. Ana sentia sua respiração pesada e o coração acelerado. O homem mascarado lançava olhares rápidos, como um animal acuado, e a mulher pálida parecia fora de si. A cidade estava hipnotizada. Cada um aguardando algum desfecho para essa cena aterrorizante que se desenrolava. Foi aí que, de repente, uma explosão de luz azulada surgiu do interior da caixa, iluminando tudo com um brilho sobrenatural. O ar parecia vibrar e todos os presentes sentiram um frio na espinha. Ana olhava com horror, sua mente fervilhando com perguntas sem resposta. O brilho aumentava, ofuscando sua visão. E então, um grito cortou o ar. Não voltem! A voz era um rugido ensurdecedor, mas não vinha de nenhum dos adultos. Era Miguel, o pequeno bebê, que mesmo em meio ao caos, ecoou sua demanda com uma clareza surpreendente. Ele olhou fixamente para a caixa, como se a estivesse desafiando. Não é a hora. A mulher pálida se inclina para frente, seus olhos cheios de desespero. Não pode expor a verdade desse jeito. Você não sabe o que vai acontecer. A multidão parecia dividida. Algumas mães começaram a chorar. Outras estavam tão paralisadas pelo medo que não conseguiam se mover. O eco do grito do menino reverberava no fundo da praça, e neste momento de confusão, uma voz familiar emergiu do meio da turba. Era Clara, a mãe de Miguel. Seu olhar era um misto de pânico e determinação. O que estão escondendo de nós? O que há com nossos filhos? A luz da caixa se espalhou como se quisesse tocar cada pessoa. Era quase como se tentasse puxá-los para mais perto de um destino desconhecido. Mas no meio do crescendo, um novo som se destacou. Um zumbido intenso, como um motor que ganhava vida. Ana virou-se rapidamente e viu uma sombra se aproximando, movendo-se rápido entre a multidão. E então, sem aviso, a figura entrou em cena. Era seu irmão, Lucas, com uma expressão de desespero. Vocês não podem fazer isso. O que vocês não entendem é que Miguel e Clara têm que ficar longe disso. Todos olharam, confusos. O que você sabe que nós não sabemos? Gritou um homem na multidão. O clima se tornara um verdadeiro campo de batalha emocional. Olhares, pulsos elevados e expressões de incredulidade se entrelaçavam. Lucas hesitou, mas então a determinação no olhar de Ana deu-lhe coragem. A verdade é muito mais sombria do que pensam. Miguel e Clara são parte de um experimento. Seus olhos estavam fixos em todos, e uma onda de murmúrios correu pela multidão, como um relâmpago. Um experimento? Ana repetiu, o nó na garganta se apertando. Como assim? Por favor, escutem. Quando Clara e Miguel nasceram, eles foram escolhidos, não apenas pelo que são, mas pelo que podem se tornar. Eles são a chave para um poder além da compreensão. Estamos em perigo se eles forem levados. Os gritos se tornaram mais intensos, pânico se espalhando como fogo. O homem mascarado pareceu hesitar.
a certeza em seu olhar começando a vacilar. Não, isso não pode ser verdade. Ele rugiu, dirigindo-se a Lucas, como se cada palavra fosse uma bala disparada. Você sempre soube e não fez nada. Exato! Lucas avançou, a tensão entre eles parecendo prestes a explodir. Fiz o que pude. Tive que proteger eles. Mas você não pode levar esse peso. Se eles forem embora, as consequências serão catastróficas. O calor da revelação pairava no ar. E a cidade começou a se dividir entre aqueles que acreditavam em Lucas e aqueles que queriam apenas salvar as crianças. Ana sentia sua cabeça girar. Quem era realmente Lucas? O homem que ela sempre conhecera estava escondendo segredos em meio à sua luta pela verdade. E no momento em que a caixa começou a pulsar novamente, quase como uma respiração viva, uma luz forte foi liberada, formando um campo ao redor dele. Foi nesse instante que a mulher pálida fez uma escolha arriscada. Com um movimento rápido, ela se lançou contra a caixa, tentando fechá-la. Não! Gritaram todos ao mesmo tempo. Mas era tarde demais. Com um estalo ensurdecedor, o chão tremeu. Ao encostar na caixa, tudo sofreu uma verdadeira explosão de luz. E a última coisa que Ana viu antes de tudo se apagar era o olhar desesperado de Miguel, como se ele estivesse se despedindo. O que aquele ato significava? O que estaria prestes a ser exposto? E na escuridão que se seguiu, a única certeza que Ana tinha era que nunca mais seria a mesma. O que viria adiante? Uma nova realidade? Um novo pânico? Uma nova verdade prestes a ser desvendada? O tempo parecia não existir. Quando a luz finalmente desvaneceu, Ana piscou, lutando para enxergar em meio à penumbra. O céu estava de volta à sua cor normal, mas a praça estava transformada. O carro ainda estava em chamas, mas a fumaça agora parecia dançar, ao invés de ser um sinal de destruição. A multidão estava paralisada, atordoada, os olhares fixos nas chamas e nas silhuetas que emergiam da escuridão. Miguel e Clara estavam ali, a poucos metros, ainda na maca, com os escravos e as conexões que haviam compartilhado com todos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto ela se esforçava para avançar. O que havia acontecido? O que estavam vendo? E por que aquela luz? Voltem! Clara gritou, suas palavras carregadas de desespero. Mas ninguém parecia escutar. Eles estavam presos em um momento, como uma tela congelada. Ana se sentiu arrebatada por uma onda de emoções. Cada ser humano na praça carregava consigo uma história, e elas agora estavam interligadas de uma forma jamais imaginada. Lucas, ofegante, conseguiu se aproximar de Ana. Ele pegou sua mão e um calor recorrente se espalhou entre eles. As verdades estão surgindo, Ana. Não podemos lutar contra o que está diante de nós. Miguel e Clara têm uma conexão poderosa. Precisamos protegê-los. Proteger? De quem? Ana se virou, perdida entre amor e medo. O que mais está acontecendo aqui? O que você sabe? Os olhares da multidão começaram a se virar. Murmúrios agitados preenchiam o ar. A mulher pálida, antes tão impassível, agora parecia vulnerável. Sua expressão mostrava o peso de segredos revelados. Eu fiz o que pude, mas o verdadeiro perigo está apenas começando. Ana observou, o coração apertado. Ela era uma mãe, depois de tudo. O que mais ela teria escondido? Justo nos momentos que mais desejava confiança, o medo da traição a envolvia. Deste modo, um final instável se desenrolava diante de todos.
De repente, outra luz surgiu, projetando sombras dançantes na praça. Era uma unidade de socorro, uma equipe médica. O som de sirenes cortou o ar, trazendo esperança e confusão. Era a salvação? Vamos levá-los! Gritaram, apressando-se em direção a Miguel e Clara. Mas Ana hesitou, o instinto gritando para que ela não deixasse seus filhos se afastarem. Mesmo que fossem apenas por um instante, o homem mascarado não estava mais lá. Ele havia desaparecido na escuridão. O seguramos, Lucas disse firmemente, segurando a mão de Ana. A verdade pode ser dolorosa, mas ela deve vir à luz. Precisam saber o que são. Ana olhou para seus filhos, ainda inocentes, no meio de toda a confusão. O que a verdade significava para eles? Ou para ela? As pegadas do passado pareciam estar cada vez mais próximas, como sombras que não a deixariam em paz. Enquanto os paramédicos encaminhavam Miguel e Clara, a mulher pálida se afastou lentamente. Eu realmente fiz o que pude, ela murmurou, desaparecendo na multidão. Ana sentiu uma mistura de tristeza e raiva subindo, desejando entender tudo. Mas a verdade ainda estava longe de ser completamente revelada. A cidade começou a se agitar novamente, os rostos se voltando um para o outro, um turbilhão de emoções. Ana sabia que não acabaria ali. As perguntas ainda permaneciam. O que mais estava oculto? E quem seria capaz de entender a profundidade daquela rede de laços familiares? Temos que ficar juntos, Ana disse, olhando para Lucas, e então para a multidão. Precisamos da verdade. Precisamos saber. O que aconteceu depois? A cidade sentiu a resiliência, mas a incerteza pairava. Miguel e Clara estavam a salvo. Mas o dilema da história continuava, esperando para ser descoberto. Os sons da cidade continuaram a ecoar ao fundo. Mas o que aguardava? O que significava para todos? Ana estava em paz, ainda que a maré da verdade estivesse prestes a criar ondas que nunca poderiam ter sido previstas. Antes que o sol se pusesse, uma pergunta ecoou na mente de Ana. A verdade tem o poder de curar ou de destruir? O que mais a aguardava na próxima curva? Essa incerteza ficava como um segredo esperando para ser revelado. E se você chegou até aqui, é porque a história ressoou em você. Mas não vá embora ainda! Preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Você precisa se inscrever agora.